Bom, vamos lá então. Vou trazer aqui um pouco de um assunto que eu gostaria de conversar aqui um pouco com vocês. Nem sei se alguém vai ver esse vídeo. Se estiver vendo esse vídeo, dá um salve aqui embaixo. Eu vou postar na íntegra mesmo. Eu espero que não fique muito longo, mas vamos conversando aí. Não tenho nada muito preparado. Mas eu queria falar um pouco sobre essas questões um pouco mais filosóficas que o coletivo vem se perguntando cada vez mais, né? Sobre o que é a vida, se a gente vive numa Matrix, se Deus existe, como é possível Deus existir, o que criou Deus, né? As pessoas acreditam que a ciência e a religião são duas coisas diferentes. E isso é muito diferente do que da forma como eu vejo, né? Eu acredito que na verdade assim a ciência, quanto mais inteligente ela vai ficando, mais próxima de Deus ela tende a ficar, porque Deus é a inteligência maior da realidade. Eu quero trazer um pouco dessa visão para vocês, de como essa inteligência é tudo que há, como a gente vive dentro dessa inteligência e para todo lado que você olha você vai a encontrar, não tem como fugir disso. E eu entendo que as pessoas hoje têm uma dificuldade de, de, de olhar para a vida e enxergar Deus, enxergar essa inteligência. Na verdade, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, na verdade, esse meio que é o plano, porque a vida é tão mágica, a vida é tão mágica que ela dá conta de esconder essa magia e fazer a gente acreditar nas paredes da realidade que a gente vê e acha que é só isso, sabe? E eu não sei se você consegue olhar para a vida e achar que ela é mágica, né? Eu tava até pensando sobre isso, de como eu, desde criança, eu nunca consegui aceitar olhar para a vida dessa forma quadrada e falar, pô, mas é só isso, a vida é mágica, a vida por si só, só da vida existir por si só já é algo muito mágico, já é algo muito mágico, porque se você fosse fazer a conta, calcular as probabilidades, a probabilidade maior, a conta que mais você chegaria seria a inexistência. A inexistência é matematicamente a maior probabilidade de acontecer, porque olha para a vida, sabe? Se o Sol tivesse um milímetro mais perto, não existiria vida, porque todos queimaríamos. Se tivesse um milímetro mais longe, todos também não existiria, porque congelaríamos. E não só isso, né? Nosso corpo é perfeito, tudo é tudo. A perfeição está em tudo. Tolo é aquele que não consegue enxergar, sabe? O seu corpo, a forma como os nutrientes se comportam, como você absorve nutrientes, como existe todo um organismo vivo dentro de você trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para manter o seu corpo da forma como ele está, sabe? Toda uma inteligência que ninguém precisou ensinar, sabe? Ninguém precisou ensinar o seu mecanismo de defesa a combater as bactérias e os vírus que tentam te atacar. Ninguém ensinou a fazer a síntese proteica que compõe a sua massa muscular. Ninguém ensinou. Tá ali, sempre foi assim, sempre vai ser. Essa estrutura da realidade, essa inteligência, é tudo que há. A gente veio dessa inteligência, a gente veio dessa perfeição e a gente chegou na vida, na imperfeição, que é onde habitamos, né? Então, depois de muito pensar desde criança, hoje com os meus 28 anos, também pelos conhecimentos do nosso mestre Bob Navarro, a gente conseguiu chegar nessa síntese de entendimento que é muito óbvia de entender que a, a vida sai da perfeição e vem para a obra, que é a imperfeição, que é onde Deus pode habitar, né? Essa matemática que eu vou mostrar para vocês, perfeita e inequívoca, da flor da vida, da geometria sagrada, que está em tudo, em todos, para todo lugar que você olha, você pode encontrá-la, mas ainda assim você olha e você não a vê. E essa é a magia da vida, essa é o poder de Deus, essa é a magia de Deus. Ah, igual eu estava falando, a matemática mais exata possível, se você fosse fazer as contas, a inexistência deveria ser a realidade. Mas a vida é tão perfeita e tão mágica que a inexistência só pode ser concebida por aquele que existe e observa. Logo, a inexistência passa a ser apenas uma perspectiva cognitiva daquilo que é, sabe? Então, matematicamente, a inexistência deveria existir, mas
em síntese, em realidade, graças a Deus, a única coisa que existe é a vida. E a inexistência é apenas um, um padrão cognitivo, uma perspectiva da vida final. Só a vida pode constatar, só aquilo que existe pode olhar para a inexistência. E esse é o paradoxo de Deus, essa é a perfeição, essa é a magia da vida. Né? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar aqui primeiro com essa questão de se Deus existe, quem criou Deus, né? O que é Deus? Vamos reagir um pouco, vamos ouvir o Rodrigo Silva falando. Você não consegue me responder essa pergunta. Quem criou Deus? Mas o Igor, essa é uma pergunta filosoficamente equivocada. Um bom filósofo jamais faria essa pergunta, não é, Rodrigo? Não, e ela é feita... Eu ia até... Eu já quero começar aqui discordando totalmente. Essa é uma pergunta completamente válida, sabe? E é importantíssimo de se entender, porque uma das coisas que a gente precisa entender é que as perguntas, as respostas, o tempo, o começo e o fim está dentro dessa estrutura atemporal que é Deus, sabe? Que é a geometria sagrada. O tempo, a realidade, a existência habita dentro de uma estrutura simétrica que fora dela nada há, nem o tempo. Então, assim, até já começando a responder, Deus se criou de alfa a ômega. Deus sempre existiu, sabe? O começo e o fim sempre esteve lá. Perceba que a gente vai entrar num nível de discussão que a gente precisa abstrair um pouco da lógica, tá? A gente precisa entrar num ponto mais abstrato de discussão. Como são as poesias, como são as obras de arte. Você não pode tentar olhar para uma obra de arte e tentar entendê-la matematicamente ou logicamente. Porque a obra de arte ela está te passando uma emoção. Quando você escreve uma poesia, quando você pinta um quadro, você está marcando ali naquele espaço-tempo uma emoção que você tirou de dentro de você e você colocou ali, sabe? Então, até por isso, uma poesia bem escrita, em uma página, em poucas palavras, te conta muito mais do que um livro, muitas das vezes. Porque ela pega essa camada emocional, sabe? Que vem com vários pacotes de informação juntos. Então, para discutir esse nível de realidade, a gente precisa entrar num nível de abstração, quase que poético, sabe? Então a gente precisa abstrair da lógica. E esse é um ponto muito importante. Então é uma pergunta muito válida, sim. Quem criou Deus? O que criou Deus? E é importantíssimo para a gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é a realidade, como a realidade é possível, porque tudo é uma mesma coisa. Se você entender como Deus se criou, você entende a realidade. Porque esse é exatamente o processo da geometria sagrada, por exemplo. A geometria sagrada, como ela se cria, é exatamente o padrão cognitivo que estrutura a realidade. Até por isso, a geometria sagrada é tudo que há. Você vê, o rosto é feito por formas geométricas, né? Padrões de Φ e Π, Fibonacci, Áurea. A natureza, isso está em tudo, né? Se você olha aqui, por exemplo, uma planta, você vê ali um pentagrama, um hexagrama, que é parte da geometria sagrada, né? Uma flor, uma pétala, por exemplo, os olhos, uma estrela do mar, um ouriço, tudo segue padrões matemáticos. A gente vem da matemática, a gente vem da perfeição, a gente vem das formas geométricas. E é a partir da perfeição que nós nos criamos, que Deus nos cria. É por isso que somos seres imperfeitos, porque esse sempre foi o objetivo, fugir da perfeição. Né? A obra habita na imperfeição. A obra é a imperfeição. Essa é a obra de Deus. Né? E esse é o segredo. Esse é o segredo, sabe? A gente tenta ser perfeito quando na verdade a gente tem que ser... e tá tudo bem, a gente tem que todo dia tentar melhorar e tudo mais, né? Evoluir. Mas nós somos a imperfeição.
por natureza. Nós somos o erro por natureza, né? A obra é isso, sabe? Porque a perfeição geométrica, simétrica é loucura, é louca, é esquizofrênica, sabe? E ela tá ao seu redor aqui e agora. Aqui e agora você está rodeado da perfeição geométrica, simétrica para todo lado. Para todo lado que você olhar, você só verá formas, cores, padrões, triângulo, quadrado, losango, vermelho, azul, verde, as 7 cores, as 7 formas para todos os lugares. Mas ainda assim você olha e você não as vê. Mas se você tomasse qualquer alucinógeno, você veria a realidade se desfazer diante dos seus olhos. A realidade é uma penumbra, é uma fumaça, mas Deus é tão perfeito e tão poderoso que essa fumaça que está na sua frente aqui agora, cheia de ângulos geométricos, simétricos, cheia de cores, piscando para todo lado, átomo para todo lado, você não vê. A realidade cognitiva está dentro da sua mente. Graças ao seu ritmo cognitivo, você pega toda essa obra geométrica, simétrica, de cores e formas e cria uma estrutura de realidade ao qual nós concordamos, ao qual nós co-criamos e coexistimos, sabe? Essa é a nossa proteção. O vazio do nada tá aqui, tá agora. Você tá rodeado por ele. Você tá rodeado pela morte, pela inexistência. E você não consegue vê-la, você não consegue senti-la. Porque esse é o poder de Deus. Esse é o poder da obra, da criação. Aqui e agora, você está rodeado. Nada do que você pode ver, tocar, nada existe de verdade. São tudo frequências, são tudo átomos, são tudo cores e formas, padrões geométricos se mexendo e vibrando. Quando você encosta numa mesa, você nunca encostou de fato. Se você pegar um microscópio, sua mão nunca encostou. O que existe aqui são contrastes de magnetismo. Mas ainda assim você toca, você sente, você dá um socão na parede, sua mão machuca, dói. Tudo é uma ilusão. A vida é uma ilusão. Mas essa ilusão é a nossa salvação, é a nossa proteção. Essa ilusão é a existência, porque fora dessa ilusão só há a inexistência, só há a morte, a escuridão, o vazio do nada. Então, até entrando um pouco mais nessa questão, Deus se criou, como que Deus se criou? É exatamente isso que eu estou falando. Então, se a gente pensar numa linha cronológica, para a vida existir, em algum momento, ela tem que ter vindo de algum lugar. E esse algum lugar só pode ser a inexistência. Então, a vida existiu a partir da inexistência. O vazio, a escuridão, do nada. O nada. Então, perceba que é isso que eu estou me referindo quando eu disse que a gente deveria se abstrair da lógica. Então, imagine o nada. É difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue imaginar o nada. O nada, é um vazio. Não tem para cima, não tem para baixo, não tem direita, não tem esquerda, não tem para onde ir, não tem como se mexer, porque o nada é o nada. Mas qualquer fagulha de luz, qualquer fagulha de pensamento não aceita ser o nada. Qualquer mínima vontade, qualquer mínima existência já se destaca do nada. E para essa fagulha de existência poder se movimentar do nada, ela precisa criar um autorama geométrico, simétrico, para ela poder se movimentar no nada. Porque se você for reto no nada, você sai em si mesmo. Logo você não foi reto, você deu uma volta, você fez um círculo. Aí você vai para o momento beta e você cria essa dualidade direita e esquerda. E aí você vai se movimentando, a luz pega, se movimenta, se redobra sobre si mesma, cria o vermelho, cria o azul, o verde, e vai até o azul e vira o violeta. No final, dá as mãos para si mesma e cria o autorama da vida que a gente conhece pela geometria sagrada. Então,
Esse é o processo da criação, da autocriação de Deus. Deus é essa estrutura simétrica, geométrica, cognitiva, que é viva. Se você tem uma inteligência, se você consegue discernir, se você consegue fazer escolhas, você acredita que Deus não? Aquilo que te criou não? Você acredita mesmo? Quanta fé precisa acreditar? Quanta fé uma pessoa precisa ter para acreditar que toda essa perfeição da natureza, essa perfeição da vida veio do acaso, de uma bomba que explodiu, o Big Bang. É ridículo, chega a ser ridículo, não tem como discutir isso, sabe? É infantil. E você tem que se alegrar por isso, porque o fato de Deus existir é uma boa notícia para todos nós, não importa o que você fez. Peça perdão. Deus é perdão, sabe? Eu tive várias dificuldades na vida, vários problemas, e saber que Deus existe é muito revigorante e confortante, porque você sabe que tudo tem um motivo, por mais que você não goste daquilo que está acontecendo com você, enfim. Mas é por isso, né? Eu nem vou continuar, que esse vídeo já ficou longo. É por isso que você pode olhar para a vida e entender que sim, que a gente vive numa simulação, né? Mas não dessa forma teatral, como se fosse uma Matrix, e que fora dessa simulação existe uma outra vida e não sei o quê. Não. Nada há fora dessa simulação. O que é essa simulação? Tentando deixar mais palpável para vocês. Tudo é feito de átomos. Tudo é feito de átomos. Você concorda comigo? Ninguém pode discordar. Tudo ao seu redor, aqui e agora, é feito de átomos. E o átomo por si só é 99,9% vazio. Como que algo que é 99% vazio pode moldar algo que é 100%, que a gente tem a impressão assim de ser 100% maciço, como uma mesa, uma tela de um computador, uma garrafa de água que você toca, você movimenta? Esse é o código-fonte da realidade. Os átomos estão vibrando, se movimentando, né? Até Nikola Tesla falou, quer entender a realidade, pensa em termos de movimento, energia, vibração. Os átomos estão vibrando a todo momento, pulando de um lado para o outro, fazendo cores e formas. Essa é a simulação da vida. E essa é a nossa salvação. Essa é a estrutura da realidade, sabe? Essa é a magia de Deus. Criar esse autorama da luz que nos distancia do nada, da inexistência, sabe? E ela tá aqui agora, do seu lado. E você não a vê, você não a sente. Tão distante você está dela, graças ao poder de Deus. Mas acredite em mim, ela está do seu lado, aqui e agora, sabe? Eu já vi a realidade se desfazer diante dos meus olhos. Eu sei como é, como a realidade é essa penumbra, sabe? É uma fumaça, é muito fácil de se desfazer. É um padrão cognitivo. Se você tomar um LSD, um enteógeno, um expansor, uma pancada na cabeça, a realidade se desfaz na sua frente. Então, por isso que dá para se dizer que a gente vive numa simulação, por assim dizer. Mas essa simulação é a vida, essa simulação é a realidade, essa simulação é tudo que é o que há. E essa é a nossa proteção, mas
chega um momento que nós, seres vivificantes, nós queremos desvendar a estrutura da realidade. A gente acaba caindo nos bastidores. E aí vem o peso. Sabe? Quantas pessoas você conhece que se perguntam sobre a vida, sobre a realidade, sobre o que são as emoções, o que são os sentimentos, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu nasci me questionando sobre essas coisas. Desde que eu me conheço por gente, eu me questiono sobre essas coisas. Desde que eu me conheço por gente, eu olho assim, mas como é possível a gente sentir amor? O que é o amor? O que é essa sensação? O que é a raiva, o ódio, a frustração? De onde vem isso? Como pode? Isso é muito mágico, é muito, muito incrível, sabe? Eu adorava olhar para as estrelas, eu achava mágico, incrível. Enquanto muitas das pessoas pensam, nossa, eu sou um pontinho no meio do nada, eu falava, nossa, olha tudo o que existe. Olha essa imensidão. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente acaba caindo nos bastidores e descobrindo que essa imensidão, essa é tudo, na verdade, uma ilusão. Um padrão cognitivo. Que a vida está dentro de você. Né? Até essa é uma lei hermética, o que está dentro é como está fora. Na verdade, o que está dentro é só o que está fora. É tudo o que há. Né? E... Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se não ficou claro, comenta aí embaixo. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se tiver alguma dúvida sobre questões sobre a vida e tudo mais, deixa aqui embaixo. Eu vou tentando fazer mais vídeos sobre isso. E comenta aí, dá um like, por favor, porque se eu ver que alguém viu, que alguém gostou, tudo mais, talvez eu faça mais. Valeu, falou.